Mas quero compartilhar com vocês nessa noite a palavra do Senhor, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 16. E o tema dessa mensagem, dessa nossa reflexão nessa noite é: por que a igreja é importante? Por que a igreja é importante? Eu queria caminhar com vocês buscando responder dentro da palavra de Deus a essa pergunta, que também é importante. Por que a igreja é importante? 1 Timóteo capítulo 3, de 14 a 16, a palavra de Deus diz assim: escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus agora ilumine os nossos corações e mentes para compreendermos tudo aquilo que o Senhor mesmo quer falar conosco nessa noite. Meus irmãos, se fôssemos convidados para sair às ruas aqui de São Gonçalo, fazendo uma enquete, fazendo uma pesquisa de opinião, indagando as pessoas nas ruas acerca dessa pergunta: por que a igreja é importante? Eu creio que eu e você provavelmente receberíamos uma gama bem diversificada de respostas para essa pergunta. Eu creio que alguns, ao serem perguntados por que a igreja é importante, ririam da pergunta, porque para eles a igreja não tem importância alguma, a igreja não tem relevância alguma, para eles a igreja não é importante de forma alguma. Mas creio que também outros colocariam a igreja na mesma categoria dos museus, ou seja, ambos servem para preservar as coisas do passado. E talvez algumas pessoas diriam que para elas a igreja é um museu. Mas creio que algumas outras pessoas poderiam expressar a sua resposta em termos políticos. Para elas, a igreja é um grupo de pessoas que se une para votar, fazer um bloco de votação, principalmente para se opor à erosão da moralidade e para preservar a família. E prosseguindo na nossa pesquisa de opinião, creio que encontraríamos pessoas que diriam que para elas a igreja tem importância e tem relevância por causa do seu serviço social, da sua importância como instituição social, ou seja, a igreja ela está para atender às necessidades das pessoas pobres. A igreja está para atender às necessidades emocionais daquelas pessoas que são solitárias, que são desamparadas. Para alguns outros, responderiam que a igreja ela é importante, ela é relevante, porque ela ministra a vida das pessoas nos seus momentos cruciais. Ou seja, a igreja ministra e ajuda e ampara as pessoas no nascimento. A igreja ajuda e ampara as pessoas no casamento. A igreja ajuda e ampara as pessoas no tempo de morte, no tempo de crise. Para muitas das pessoas que frequentam a igreja, inclusive muitas das que são membros da igreja, para essas pessoas a igreja é importante porque ela atende a muitas das suas necessidades pessoais. São pessoas que procuram a igreja semana após semana, buscando se sentir bem. Pessoas que recebem um impulso, como se fosse uma pílula semanal para que ela possa enfrentar os desafios da semana. Então, domingo após domingo, elas vêm à igreja para receber essa pílula, de maneira que ela tenha condições de enfrentar a semana que se abre. Mas imaginem que nós continuamos o nosso processo de entrevistas.
E nós agora encontramos um homem. Por favor, não estou descrevendo ninguém que está aqui presente, tá bom? Mas nós encontramos um homem de baixa estatura, careca e barbudo, com a pele castigada pelo sol. E ao encontrar esse homem, nós perguntamos para ele então: Senhor, nós estamos perguntando às pessoas na rua por que a igreja é importante. E você poderia, por gentileza, responder a essa pergunta? Mas a questão é que mal estamos preparados para a resposta que viria, porque esse homem olharia para nós e diria: olha, eu acredito que a igreja de Jesus é a força mais importante do mundo hoje. A tarefa da igreja é mais importante do que todos os governos, que todos os poderes, que todas as universidades, que todos os centros acadêmicos juntos. E não há nada que se compare a isso. E aí, claro, olharíamos para ele e diríamos: uau, a sua resposta é muito forte. E por que o senhor diz isso acerca da igreja? Que a igreja é a força mais importante do mundo, que não há nada que se compare a ela, que nem todos os governos e universidades juntas se comparam então à força da igreja de Jesus. E eu creio que ele diria para nós: a igreja ela é importante porque ela revela Cristo. Assim como Cristo revelou Deus em forma humana. A igreja revela Cristo. Assim como Cristo foi a revelação de Deus em forma humana. E isso é essencialmente o que esse homem, esse judeu, Paulo, está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler. Paulo está dizendo então que a igreja, ela é a encarnação contínua do Deus encarnado. E você sabe que a palavra encarnação, encarnado, vem de duas palavras latinas que significa em carne. Ou seja, significa que Deus assumiu a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. E desde o momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ascendeu aos céus, retornou aos céus, de onde Ele virá pela segunda vez, agora a igreja é o seu corpo. A igreja manifesta a presença de Jesus na terra até que Ele volte. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E uma vez que o destino eterno de cada pessoa depende do seu relacionamento correto com Jesus, aquele que agora virá não como o servo sofredor, mas virá como o justo juiz, aquele que há de se assentar no trono e há de julgar cada pessoa, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Nada, meus irmãos, poderia ser mais crucial do que a igreja. Nada poderia ser mais importante do que a igreja de Jesus Cristo. Nada poderia ser mais importante do que a primeira igreja batista de Alcântara, nesse tempo onde ela celebra 67 anos de existência. David Watson, certa vez, escreveu que é a igreja que está disposta a morrer para os padrões mundanos, que conhecerá o poder da ressurreição de Cristo. Pode ser que ela seja invejada por sua profundidade de relacionamentos amorosos ou pela sua alegria espontânea. Ela pode ser odiada e perseguida por seu estilo de vida revolucionário, expondo os valores vazios e o egoísmo destrutivo da sociedade que procura servir. Mas certamente ela não pode ser ignorada, porque quando Deus reina entre o seu povo, ele se torna uma cidade edificada sobre a colina, que não pode ser escondida.
E o que Deus quer de nós, meus irmãos, e o que Deus espera de nós, é que eu e você tenhamos uma visão incomparável acerca da importância da igreja, acerca da relevância da igreja, principalmente no papel que a igreja tem de revelar Jesus, e esse Jesus revela Deus em forma humana. E para captar essa visão, a gente deve entender então o significado da encarnação de Cristo. E é exatamente isso que Paulo começa a dizer aqui, mas eu quero ir para o verso 16 primeiro, para depois voltar no verso 14 e 15, que nós lemos, porque Paulo, nesse versículo, ele vai sintetizar o propósito de escrever aquela igreja. É claro que Paulo está escrevendo aqui, dando algumas orientações. Na abertura do capítulo 3, ele vai falar sobre diáconos, ele vai falar sobre presbíteros. Mas agora ele começa, depois de dar essas orientações, ele começa a dizer que a função da igreja é ser o pilar e o suporte da verdade de Deus, que é centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele diz no verso 16, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. E é claro que quando a gente fala de mistério da piedade aqui, e você sabe que quando a Bíblia fala de mistério, ela está falando de algo que não pode ser conhecido, ou somente poderia ser conhecido através de uma revelação, não poderia ser conhecido pela especulação. E que mistério da piedade Paulo está falando aqui? Deus veio habitar entre nós. Deus assumiu a forma humana e Ele o fez para nos salvar. Porque Jesus Cristo veio e a sua missão foi entregar a sua vida lá na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos da ira de Deus. Pudéssemos ter a reconciliação com Deus. Pudéssemos ter a vida eterna, que Ele mesmo disse que iria preparar para cada um daqueles que o recebem, daqueles que o aceitam como seu Senhor e como seu Salvador. Assim, o mistério da piedade que Paulo está se referindo aqui, refere-se, claro, primeiramente a Jesus Cristo. Mas, secundariamente, esse mistério também se refere a nós, a igreja de Jesus, porque hoje nós somos a representação de Jesus. Hoje nós somos a manifestação visível de Jesus. Jesus não está mais presente fisicamente aqui neste mundo, mas nós representamos Cristo. Cristo é visto pelo mundo através da minha e da sua vida como igreja do Senhor Jesus. E Paulo começa aqui, pastor Elias, a escrever em poucas palavras um dos mais belos hinos que nós temos aqui. Porque ele começa dizendo, aquele que foi manifestado na carne. Embora os melhores manuscritos não citem a palavra Deus aqui, nós sabemos que Jesus é Deus revelado na carne. Você lembra do epílogo, do começo do Evangelho de João, onde o evangelista começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele prossegue naquela condução lógica que ele vai fazendo, até chegar ao verso 14, quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Dois teólogos, Larry e Clyde, quando escrevem, comentam sobre esse texto, eles dizem, a doutrina da encarnação, ela é distinta e ela é exclusiva da fé cristã. Muitas religiões falam de aparições de divindades disfarçadas de homens ou animais, mas essas são apenas aparições. Ninguém assume a posição surpreendente do cristianismo, que afirma que Deus, que existe desde a eternidade e que criou todas as coisas, entrou na sua criação para realmente se tornar um ser humano. No entanto, esta é apenas a afirmação radical da fé cristã. E notem que no texto também,
Paulo vai dizer aquele que foi manifestado em carne, ou seja, Paulo mais uma vez aqui reafirma a pré-existência de Jesus, porque Jesus não foi um ser criado, mas ele se manifestou em carne, ele é pré-existente. Mas ele prossegue, ele diz, aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito. Literalmente, Paulo está dizendo aqui, ele foi declarado justo. Você sabe que quando Jesus veio à terra, como eu já disse, ele não veio como um rei poderoso, revelando todo o seu esplendor, ou todo o esplendor de Deus, não. Ele veio como um servo, ele veio como um homem humilde, um servo sofredor. Assim, durante a passagem de Jesus aqui na terra, o ministério do Espírito Santo foi afirmar, foi declarar que Jesus era justo ao confirmar a sua divindade. Foi isso que aconteceu no batismo de Jesus, por exemplo. O Espírito Santo desceu na forma de pombo, e Deus ecoou a sua voz dizendo: esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer, de quem muito me comprazo. E quando Jesus foi para a sua extrema humilhação ali na cruz, e Ele fez por mim e por você, quando Ele carregou os nossos pecados, quando Ele foi contado entre os transgressores, o Espírito Santo de Deus declarou que Jesus era justo ao ressuscitá-lo dentre os mortos. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 4. E que mediante ao Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus em poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a aplicação aqui é muito clara, porque se Jesus fosse um pecador, então Ele teria que morrer pelos seus próprios pecados e Deus não teria ressuscitado entre os mortos. Mas o fato de que Deus o ressuscitou mostra claramente e prova que Ele é o justo. Mas Paulo prossegue no seu hino dizendo: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos. E você sabe que os anjos sempre tiveram muito interesse no Salvador, desde a sua concepção, desde o anúncio a José e Maria de que eles seriam os pais terrenos de Jesus, até a sua ascensão, até o seu retorno à presença de Deus. Foi um anjo que anunciou a Maria a sua concepção. Foram os anjos que anunciaram aos pastores que estavam no campo o seu nascimento. Foram os anjos que ministraram a Jesus nas suas necessidades logo após a sua tentação no deserto. Foi um anjo que fortaleceu Jesus ali na sua extrema agonia no jardim de Getsêmani, quando o texto diz que a sua agonia foi tão profunda que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Foram os anjos que proclamaram a ressurreição de Jesus ali no túmulo. E foram os anjos que se dirigiram então a todos aqueles que estavam ali presentes e que viram com seus próprios olhos Jesus ascendendo aos céus. Mas talvez aqui Paulo está fazendo referência, claro, especialmente à ressurreição de Jesus, a vitória que garantiu, a vitória de Deus sobre Satanás, que trouxe para nós todas as garantias que nós temos, de que assim como Jesus ressuscitou, nós também, um dia, ressuscitaremos para a vida eterna. Mas Paulo prossegue no seu hino dizendo que aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios. E você sabe muito bem que, após a sua ressurreição, Jesus deixou muito claro aos seus discípulos, e obviamente a mim e a você, a cada um de nós, que a sua mensagem de salvação não era apenas para os judeus, porque é a grande ordem de Jesus, a grande comissão de Jesus. Portanto, vão a todas as pessoas, vão a todo mundo e preguem o Evangelho e façam discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há apenas uma mensagem, meus irmãos, que nós somos chamados a proclamar.
Essa mensagem que Paulo resume em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, quando Paulo vai dizer: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo diz: aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo. E também recebido na glória. Claro, Paulo está fazendo aqui referência à ascensão corporal de Jesus. Esse Jesus que agora está assentado à direita de Deus e que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas assim, como naquele momento da sua ascensão, os anjos que ali estavam anunciaram àquelas pessoas que esse Jesus que vocês estão vendo subir, um dia voltará, visivelmente, corporalmente, e também em grande poder e glória. Ah, meus irmãos, um hino tão pequeno, pastor Elias, mas com tanta teologia, com tanta profundidade. Em poucas palavras, Paulo fala sobre a encarnação, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a sua ascensão aos céus. Esse Jesus que é Deus revelado em forma humana, e tal como é, o Senhor e o Salvador do mundo inteiro. E é claro que, antes de a gente continuar as implicações agora dessa verdade para a igreja, eu chamo a sua atenção, mais uma vez, sobre a profundidade teológica desse pequeno hino que Paulo aqui coloca. Muito simples, mas muito profundo. É como se houvesse uma tonelada de teologia embalada num pequeno pote, num pequeno embrulho, num pequeno presente. Há como nós precisamos de alguns hinos como esse nos nossos dias, não é verdade? Muita coisa tem sido cantada em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Como que nós precisamos de hinos como esse nos nossos dias? Porque, meus irmãos, nós cantamos e devemos cantar aquilo que nós cremos. Nós cantamos e devemos cantar a palavra de Deus. Por isso que eu sempre tive esse cuidado, junto com os líderes do Ministério da Música, da qual eu trabalhei, de sempre fazer a revisão de qualquer música que fosse cantada na igreja. Até de casamento eu fazia revisão. Tinha que passar tudo por mim. Solo, participação musical, todas as letras precisavam ser enviadas, porque eu analisava cada uma delas. Porque a gente canta, ou deve cantar, aquilo que a gente crê. E há muita coisa que está sendo cantada hoje que não reflete a verdade da palavra de Deus. Mas o ponto então do verso 16 é que Jesus é o Filho de Deus encarnado. E esse Jesus é a revelação do Pai. E agora nós vamos à conexão, ou como que isso se reflete então na vida da igreja. Porque a segunda coisa que Paulo está dizendo aqui é que a igreja revela Cristo ao mundo. Assim como Jesus é a revelação de Deus, hoje a igreja ela é a revelação de Cristo ao mundo. A igreja revela Cristo ao mundo. Perceba, versos 14 e 15. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Se Jesus é Deus encarnado, a igreja é Jesus encarnado. É claro, por favor, eu não estou aqui lançando uma nova teologia, uma nova doutrina. Eu não estou dizendo que Jesus precisa se encarnar novamente, não. A encarnação de Jesus foi única, apenas uma vez.
O que eu estou dizendo é que hoje a igreja, a PIB de Alcântara e qualquer igreja de Cristo que se reúne em qualquer lugar desse planeta representa Cristo. Nesse sentido, a igreja então é uma encarnação de Cristo. E Paulo vai mostrar então a importância da igreja, apresentando 3 figuras acerca da igreja que são preciosíssimas aqui nesse texto e que devem então ficar guardadas no meu e no seu coração, para que eu e você caminhemos sempre tendo em mente e também no coração a relevância, a importância da igreja. Porque Paulo vai dizer em primeiro lugar que a igreja é a casa de Deus. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus. Essa é a primeira imagem que nós temos aqui. E quando Paulo fala que a igreja é a casa de Deus, Paulo se refere, claro, ao fato de que a igreja é a família de Deus. A família estendida de Deus. E é a família de Deus, ou seja, quem é o chefe dessa família? É Deus. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é da liderança, a igreja não é da sua diretoria, a igreja não é de alguns grupos que às vezes se levantam como coronéis, achando que podem mandar e desmandar. Não, a igreja é do Senhor, porque a igreja é a casa de Deus. O problema é que eu e você, nós temos uma tendência ao individualismo. E nós somos orientados, ou muitas vezes, o nosso objetivo são os resultados, a eficácia, a eficiência. E isso, claro, afeta a visão que nós temos acerca da igreja. Tem muita gente que olha para a igreja e a sua tendência é olhar a igreja como uma organização que precisa dar resultados. E aí ela precisa ter planejamento estratégico. E aí ela precisa ter, então, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, e nem que elas não devam existir, e nem que elas não devam acontecer. O problema é a gente só olhar para a igreja por esses aspectos. O aspecto da organização, o aspecto da eficiência, o aspecto do seu poder aquisitivo, o quão rica ela é, o quão abastada de recursos ela é, a sua estrutura, e tudo aquilo que ela pode oferecer aos seus membros. É claro, meus irmãos, todas essas coisas são importantes. Todas essas coisas são relevantes. Todas elas têm o seu lugar. Mas nós não podemos reduzir, e a nossa visão da igreja não pode ser limitada somente a essas coisas. Precisamos sempre lembrar que, como igreja, nós somos a casa de Deus. Nós somos a família de Deus. E se somos família, o nosso chamado é um chamado aos relacionamentos, porque eles são os mais importantes de tudo aquilo que pode e deve acontecer dentro da igreja. Eu li recentemente a história de um missionário ali do pequeno país chamado Papua, em Nova Guiné, e ele perguntou a um nativo daquelas ilhas qual era a melhor rota para ir de um lugar a outro, qual era o melhor caminho, qual era a melhor trajetória. E o nativo ali de Papua Nova Guiné olhou um pouco, com aquele olhar um pouco perplexo para aquele missionário e disse assim: olha, existem todos os tipos de rota que levam para onde você quer ir. A gente pode ir pelo mato e visitar alguns amigos que eu tenho ao longo do caminho. Ou a gente pode seguir pela costa, pela rota do sol. O sol vai estar forte, mas olha, lá no alto daquela montanha tem um velho que mora lá e que ele tem histórias extraordinárias acerca da Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente pegar a estrada, a gente pode conversar com alguns membros da família da minha esposa que moram naquela rota. E o missionário ficou um pouco frustrado, ele não estava entendendo
a resposta daquele nativo, porque o missionário estava pensando em termos práticos, em termos eficientes. Eu quero sair desse lugar e quero chegar aqui na melhor rota possível e no menor espaço de tempo possível. Mas aquele nativo, ele não estava pensando em eficiência. Para ele o mais importante era os relacionamentos. Eu acho que aquele nativo, ele entendeu uma definição melhor para a igreja do que o missionário. Nós somos a casa de Deus. Nós devemos nos tornar a família de Deus, o que implica em relacionamentos. Embora, é claro, que quanto maior uma igreja é, nem sempre é possível manter um relacionamento íntimo e intenso com todas as pessoas. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos envolver numa teia de relacionamentos amorosos, onde cada pessoa ela é nutrida, cada pessoa ela é incentivada, cada pessoa ela é acompanhada no seu processo de maturidade em Cristo. A igreja precisa ser uma família que cuida, uma família que se importa, uma família que vai atrás, uma família que faz aquilo que aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo não fez, porque naquele contexto, naquela cultura, cabia ao filho mais velho e procurar o seu irmão mais novo que havia se perdido. Muitas vezes nós estamos apenas preocupados com aquilo que nós vamos receber, das bênçãos que nós vamos receber ao participar da igreja, que a gente deixa de olhar para o lado e perceber que, como casa de Deus, nós somos chamados ao relacionamento. E essa é uma das coisas que mais importa, essa é uma das coisas que mais tem relevância, porque a igreja é casa de Deus, a igreja é família de Deus. A segunda coisa, a segunda imagem que Paulo aplica aqui à igreja, é que além de casa de Deus, a igreja também é a igreja do Deus vivo. E notem, Paulo não disse apenas que ela é a igreja de Deus, mas sim a igreja do Deus vivo. E Paulo está dizendo então que a igreja é o local onde esse Deus vivo habita. A igreja é o local onde esse Deus vivo opera. A igreja é o local onde esse Deus vivo se manifesta. Assim como a frase casa de Deus está relacionada a relacionamento um com o outro, a frase a igreja do Deus vivo, ela se concentra no nosso relacionamento com Deus. O mesmo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, versos 25 e 26. Como ele diz em Oséias, chamarei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Você sabe muito bem, eu sei que o pastor Vanderlei já pregou e já falou isso várias vezes aqui para vocês. Ou seja, só estou repetindo algo que vocês já sabem. Igreja, eclésia, no grego, significa aqueles que foram chamados para fora. Aqueles que foram chamados do mundo pecaminoso para ser o povo santo de Deus, para ser o povo separado de Deus, para ser o povo aonde Deus habita. Mas há um sério perigo que a igreja corre. E esse perigo é da igreja se tornar apenas uma religião institucional. É muito fácil, meus irmãos, cairmos na rotina do cristianismo.
onde a igreja ela é apenas uma executora de atividades e programas, mas ela não vive um contato próximo, um contato real, um contato vivo com esse Deus vivo, que precisa habitar e operar no meio da sua igreja. Conta essa história que a igreja cristã mais próxima da Casa Branca, e que normalmente os presidentes americanos acabam, por causa disso, frequentando. Certa vez, alguns anos atrás, o telefone tocou e o pastor daquela igreja ali em Washington estava no seu gabinete e uma voz do outro lado disse: pastor, você espera que o presidente esteja domingo na igreja? E aquele pastor, calma e sabiamente, respondeu: bem, isso eu não posso prometer, mas eu espero que Deus esteja, e que isso seja o maior incentivo para que eu e você possamos estar presentes na igreja no próximo domingo. É com essa expectativa que você vem à igreja? É com essa expectativa que você se reúne ao seu irmão e juntos, então, nós nos encontramos para o nosso culto coletivo? Ou seja, vamos nos encontrar com Deus, porque nós somos a igreja do Deus vivo. Precisamos esperar, meus irmãos, que Deus nos encontre. A igreja, como eu disse, ela é de vital importância para o mundo hoje, porque nós, a igreja de Jesus Cristo, somos aqueles que foram chamados para fora deste mundo pecaminoso, para ser um povo santo, íntimo no seu relacionamento com Deus, mas também sermos o povo onde Deus habita. E finalmente, a terceira e última imagem que Paulo vai aplicar aqui, nos mostrando a importância da igreja. Ele diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. É claro que eu e você sabemos que, de certo sentido, a verdade ela é absoluta e ela independe de nós. Embora a gente viva numa cultura hoje que diz que a verdade ela é relativa, que cada um tem a sua verdade, todos nós sabemos que isso não é verdade. A verdade de Deus, conforme foi revelada em Jesus Cristo, ela é verdade, quer acreditemos ou não, quer o mundo acredite ou não. Mas em outro sentido, a igreja, ela defende e ela apoia a verdade. Li recentemente um livro do reverendo John MacArthur, onde ele argumenta que a igreja evangélica, ela tem minimizado a verdade bíblica em favor de coisas como a psicologia moderna, as técnicas de marketing, as técnicas para atrair as pessoas. E ele vai concluir dizendo que hoje nós somos grandes em experiências espirituais, em emoções e métodos, mas nós somos fracos teologicamente. Eu concordo com MacArthur, que esse tem sido o cenário de muitas igrejas, onde a verdade da palavra de Deus tem sido trocada, então, pelas novas tendências dos coaches, dos influenciadores, de um monte de gente que começou a ter e a ganhar holofote com as redes sociais, com a propagação das redes sociais, e que tem encontrado uma multidão de pessoas que, como a própria palavra diz, terão comichão nos ouvidos e levantarão mestres para si mesmos. E tem muita gente imatura, fraca na fé, gente que não é maduro ainda, e aliás, maturidade é um dos temas que eu quero tratar com vocês nas nossas próximas mensagens, e que estão sendo levadas então,
como a própria palavra diz, por todo vento de doutrina, por todo vento de ensinamento. Mas Paulo está dizendo que a igreja, ela atua como um pilar, como um suporte da verdade. E a igreja precisa colocar essa verdade em prática, diariamente, cotidianamente. E à medida então que as pessoas no mundo observam a igreja, nós precisamos ser aqueles então que sustentam a verdade. Mesmo que o mundo diga que não é verdade, mesmo que o mundo diga que não existem verdades absolutas, a igreja do Senhor Jesus precisa ser coluna e fundamento da verdade. Voltando à pergunta dessa nossa reflexão, por que a igreja é importante? Bem, a igreja é importante porque Deus deixou aqui para que a igreja pudesse agora revelar Jesus ao mundo, assim como Jesus revelou Deus quando estava aqui na terra. A igreja ela é importante porque, como família de Deus, como a igreja do Deus vivo, como a coluna e sustentáculo da verdade, ela é a expressão atual de Jesus no mundo até que Ele venha. Ah, meus irmãos, que descrição de trabalho tão importante e tão relevante que nós temos hoje como igreja. Não há nada que seja mais importante do que isso. Mas quem sabe, eu estou falando aqui para algumas pessoas que têm, quem sabe, estado um tanto quanto desanimadas com a igreja. Talvez por experiências ruins e negativas que tiveram em outras igrejas, em outras igrejas que eram institucionais. Talvez você já tenha tido a experiência de ter participado, de ter estado numa igreja onde Deus estava ali apenas no nome, mas Ele não estava ali de forma presente, vivo, relevante. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com a igreja. Mas o meu convite, o meu desafio para você nessa noite é para que você possa se comprometer com uma nova visão da igreja de Deus. Para que você possa se comprometer com aquilo que Deus pretende para a sua igreja. Para que eu e você, como expressões visíveis de Deus e de Jesus Cristo, possamos mostrar Cristo ao mundo. Que as pessoas lá fora, que as pessoas que ainda não fazem parte da igreja, que as pessoas que ainda não foram incorporadas à família de Deus, ao olhar para nós e ao estar conosco, possam dizer: eu vi o Deus vivo habitando no meio do seu povo. Há uma história, eu gosto muito de música, porque, inclusive por tradição familiar, a minha tia Lídia da Silva foi uma ministra de música, talentosíssima. Meu irmão hoje é ministro de música. Muita gente achava também que eu ia ser ministro de música, pastor Elias, mas eu brinquei dizendo que precisava ter um crente no meio da família, né? Então precisava ter um pastor para pastorear esses músicos, né? Porque são bênçãos, músicos são bênçãos, mas precisa ter alguém para poder cuidar deles, né? Pastoreá-los. Eu gosto muito de histórias relacionadas à música, e há uma história muito especial e com ela eu quero terminar essa nossa reflexão aqui. Um grande compositor chamado Giacomo Puccini, italiano. Esse homem tem nas suas óperas entre as mais favoritas do mundo. E a história diz que Puccini foi acometido de um câncer em 1922. Mas ele estava muito determinado a escrever a sua ópera final chamada Turandot. Esse foi o nome da ópera final de Puccini. E que alguns, inclusive, consideram que é a sua melhor ópera. Os seus alunos, os seus discípulos, começaram a pressioná-lo
Começaram a implorar para ele, para que ele desistisse, para que ele descansasse, para que ele economizasse as suas forças. Mas isso não obteve resultado, e um dia Putin falou: olha, vocês podem tentar, mas eu vou continuar. E mesmo que eu não conclua essa obra, eu sei que se eu morrer, os meus alunos vão terminar aquilo que eu comecei a escrever. E a história diz que em 1924, então, ele foi levado às pressas para um hospital em Bruxelas, foi operado, mas 2 dias depois ele faleceu. 2 anos depois, em 1926, os seus alunos terminaram então a sua obra, concluíram então a sua ópera. E em 1926, então, foi realizada então a estreia de gala daquela ópera ali no teatro em Milão. E quem estava na regência daquela ópera era o seu aluno favorito, chamado Arturo Toscanini. E a história diz que tudo correu brilhantemente naquela noite, até o momento em que eles chegaram no ponto aonde Puccini havia escrevido e tinha morrido. E a história diz então que Toscanini, com o seu rosto banhado em lágrimas, interrompeu a ópera, largou a batuta, virou-se para o público que estava presente e gritou: até aqui o mestre escreveu, mas morreu. E muitos achavam então que a ópera terminaria ali. Mas alguns instantes depois, alguns momentos depois, agora com o rosto, com um sorriso, como a gente diz, de orelha a orelha, Toscanini novamente pega aquele bastão, aquela batuta, e novamente ele se vira para o público e gritou: mas os seus discípulos terminaram o seu trabalho. E ele continua então a execução daquela ópera, que foi aplaudida de pé por vários e vários minutos. Meus irmãos, o nosso mestre morreu, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai. Mas ele deixou para mim e para você uma tarefa. Nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos completar a obra que Jesus nos deixou. E é o nosso chamado. É o chamado de proclamar a salvação de Jesus a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as raças, a todas as línguas, a todas as nações. Mas para que isso aconteça, cada um de nós precisa se comprometer a um relacionamento vivo com Deus vivo. Devemos nos comprometer uns com os outros, como membros da família de Deus. Devemos conhecer, viver e defender a palavra de Deus, a verdade de Deus, mesmo que o mundo se levante contra nós, dizendo que ela não é verdade.